Olá, gente boa! Como é que tá todo mundo? Graça e paz a todos. Hoje eu quero falar de uma situação bem delicada na nossa vida, na vida de quem é discípulo de Jesus. Hoje eu quero falar a respeito da mentira. E eu falo disso com muita peculiaridade, com muita particularidade, porque eu já fui um grande mentiroso e não me orgulho nada disso. Na verdade, eu me envergonho. E digo isso aqui agora não para constranger ou comover vocês que me ouvem, que me assistem. Eu digo isso apenas para mostrar como as coisas aconteceram e como elas acontecem ainda, para que uma pessoa possa ficar livre disso. O que é mentira? Mentira é tudo aquilo que não é verdade. Não é verdade? Então, a primeira vez que eu percebi que a mentira era algo grave em minha vida, não foi quando eu percebi que eu mentia muito, porque na verdade eu já sabia que eu mentia muito para os homens, para as pessoas que estavam à minha volta, devido à minha doença, né? Eu adquiri esse hábito, eu adquiri esse caráter mentiroso que hoje, obviamente, o Messias já arrancou de mim, já extirpou de mim. Mas o dia que eu percebi que a mentira estava ancorando a minha vida, é o que a mentira faz com a vida de todo mundo, né? Eu comecei a mentir, eu progredi na mentira quando eu viciei no crack. E o vício do crack, depois você vai assistir outros vídeos que falam a respeito disso, mas agora não é a hora. O vício do crack, ele domina a mente, o psique da pessoa. É outro assunto que eu não vou tratar dele agora. Mas no dia em que eu descobri que a minha mentira para os homens não era nada diante da mentira que eu dizia a Deus antes, sempre, antes de eu ter o vício, antes de eu estar embolado nessa doença toda do vício. Foi uma vez que eu estava em Vila Velha e eu entrei em uma igreja, uma certa igreja ali dentro daquela cidade, e eles estavam adorando ao Senhor com um hino que diz: eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Você com certeza conhece esse hino maravilhoso, né, e verdadeiro. E quando eu cantei isso, na época eu estava daquele jeito, sabe? Perturbado, escravizado, magoado, injuriado, cheio de desejos, de vinganças. E eu comecei nessa hora, o Espírito Santo de Deus tomou o meu ser de uma forma, apesar de mim e de como eu estava naquele momento, sem merecer nada do Espírito Santo, mas mesmo assim ele veio, me tomou de uma forma e disse: olha, você só vai parar de mentir para os outros depois que você parar de mentir para Deus. Eu falei comigo mesmo, mas como eu estou mentindo para Deus? E o hino rolando a canção lá, os ministros ministrando e tal. E aí eu comecei a ouvir, e não só escutar aquela canção, que dizia assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E eu comecei a ver, poxa vida, é mentira.
eu não faço isso. O coro, no coro da música, né? Porque sempre quando a gente canta um louvor abençoado, uma música abençoada, a gente quer entrar no coro. O coro é a primeira coisa que a gente aprende sem aprender, né? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Aí nessa hora eu percebi que a hora em que o crente mais mente é na hora que ele está adorando ao Senhor. E a pior de todas as mentiras, não que você está enganando Deus, mas é a pior das mentiras, não é porque você está enganando Deus. A pior das mentiras não é você enganar o outro. A pior das mentiras não é você mentir para Deus. A pior das mentiras é você achar que está vivendo uma coisa que você não está vivendo bosta nenhuma. Você nunca viveu. Aí lá no domingo à noite levantam-se as mãos santas e dizem: e na força do Espírito Santo, fecha o olho ainda, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Olha só, todo mundo cantando lá, arrepiando, sentindo a presença de Deus, né? Mentiroso. Mentiroso, você não paga preço nenhum para ser um só coração com seu irmão no Senhor. Você canta isso dentro da igreja. Eu cantava isso, era dentro da igreja, na hora que está aquele som, aqueles instrumentos, aquela multidão, aquele louvor bonito, aí você se emociona com a situação e acha que é o Espírito Santo movendo em você. Quando o Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com emoções, quando o Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com sentimentos. O Espírito Santo de Deus, ele tem a ver com transformação, com a decisão de se deixar se transformar. Porque você canta ali cheio do Espírito, supostamente, declarando que pagará, declarando a Deus: eu pagarei o preço de ser um só coração no Senhor com meu irmão. E por mais que as trevas lutem contra isso, o que são as trevas, meu irmão? Lutando contra a comunhão. O que são as trevas? São as debilidades do próximo, do próximo, são as fraquezas do próximo, são os pecados do próximo. Aceitá-lo como é. Esse é o preço de ser um só coração no Senhor. E nisto, aliás, deve haver uma recíproca, verdadeira. Senão, não há verdade alguma. Aí você canta lá que está disposto a pagar o preço para ser um coração só com seu irmão, e no primeiro vacilo que o irmãozinho do lado, que é mais fraco do que tu, dá, a primeira pisada no calo que ele dá no seu pé, você já o abomina, já o repudia, e depois no outro domingo vai lá e volta a cantar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só. Proclamou bosta nenhuma. Você está cheio de mágoa no seu coração, você está falando mentira para o Senhor. Se você pegar os salmos de Davi, de Moisés, de Asaf, você vai ver como que aqueles caras adoravam a Deus. Tem um salmo, não sei, existe um salmo que ele diz assim: ó Babilônia, bendito aquele, feliz aquele que pegar os seus filhos e lançarem contra a pedra, esmagarem-os na pedra. Isso era o salmista rasgando seu coração e mostrando para Deus a vontade que ele tinha. Eu lembro quando eu percebi isso.
que a hora que eu mais mentia não era quando eu estava querendo usar droga, ou quando a hora que eu mais mentia era a hora que eu estava adorando ao Senhor. Era a hora que eu estava me entregando ao Senhor, que eu dizia: eu estou disposto a morrer por ti. Eu estou disposto a morrer por ti. Estou disposto a pagar o preço de ser um só coração no Senhor com meu irmão. Não estava disposto nada. Não estava disposto a morrer pelo Senhor. Se eu tiver que morrer fisicamente por Deus, meu caro, é óbvio que eu vou morrer, né? Mas quando a Bíblia fala morrer para o Senhor, é morrer a favor dos pequeninos, dos pecadores, que Ele ama tanto. É morrer para si mesmo. Porque aquele que morre para o pecado dos outros, morre por Jesus. Da mesma forma como aquele que dá um copo de água fria, aquele que dá um prato de comida, mas não é o ato de dar, mas sim o que te motivou a dar aquela água fria, ou aquela comida quente a quem não tinha o que beber, a quem não tinha o que comer, ou dar aquele agasalho a quem não tinha o que vestir. O que determina se você é ou não é o que você fez ou o que você faz de bom, mas sim o que te motiva a fazer o que é bom. Entende? E aí, quando se canta na igreja, eu estou disposto a morrer por ti, mas não morre. Não morre, não é morrer fisicamente, não, é morrer, desnudar-se, desnudar a alma, tirar a capa, tirar a armadura, tirar a máscara diante de Deus, morrer para si mesmo e viver para os outros, gastar-se e se deixar gastar pelos incautos, por aqueles que ainda não conheceram a graça, a verdade da graça. Você consegue entender isso? Talvez você até cante no louvor: eu quero ser Senhor amado, como um vaso, quebre a minha vida e faze-a de novo. Quebra a minha vida. Olha o que você está pedindo para o Senhor, para Ele quebrar a sua vida. Aí o Senhor vem atender. Aí Ele começa a usar situações da vida, pessoas, na igreja, no trabalho, em casa, na família, na rua, os vizinhos. Começa a usar, essas pessoas se tornam a mão de Deus na sua vida. E essas pessoas começam a te moldar. E aí você não está apto para morrer por eles, porque eles estão te regaçando. E aí você vai e não está apto a pagar o preço de ser um só, por mais que as trevas limitem e tente separar. Você tira os seus olhos de Cristo e põe no defeito do irmão. Você mentiu lá na igreja quando você cantou: por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os meus olhos em Cristo eu vou andar unido com você. Eu não vou pôr os meus olhos nas suas fraquezas, nos seus pecados, nas suas debilidades, nas suas ofensas, ou no caralho a quatro que tiver aí. Porque os meus olhos estão no Senhor, e não no seu pecado, e não no seu erro, mas não. Aí, quando o camaradazinha lá, que é mais fraquinho, que ele nem sabe o que ele passou na vida, começa a manquejar, começa a cair, começa a tropeçar, aí a primeira coisa que faz é apontar o dedo, é julgar. Aí cantou lá, né? Quebra a minha vida. E quando Deus começa a usar as ferramentas dele, que são os relacionamentos, para quebrar, para nos umidecer. Umidecer. Humildade é umidade. Umidade. E quando se é úmido, se é fértil, e dá
sendo humilde, úmido, você dá condições para que a semente que morreu germine e cresça. À medida que você cuida da planta crescida, até o ponto dela dar frutos. 30, 60 e 100 por um. Pense nisso. Porque no dia que eu descobri que eu estava mentindo para o Senhor, enquanto eu cantava, eu subi em um lugar isolado, onde não tinha ninguém, e disse: Senhor, eu não te amo. Tudo que eu falo no louvor é mentira, eu não te amo. Por que eu não te amo? Porque eu não amo meus irmãos, porque eu não amo meus colegas, porque aqueles que me magoaram, eu ainda não consigo amá-los. E a tua palavra diz que, amados, em 1 João capítulo 7, versículo 1 João capítulo 7, versículo 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso está em 1 João capítulo 7, capítulo 4, versículos 7 e 8. E a partir desse momento que eu olhei para o Senhor e comecei a ser sincero com Ele. Eu lembro uma vez na beira da praia, em Coqueiral de Itaparica, não lembro bem, não sei se foi na Praia da Costa, que eu olhei para o alto e disse: e aí, ô poderoso castigador, por que não me mata de uma vez? Né? Qualquer um diria: pô, esse cara está blasfemando. Não. Era o que estava no meu coração. Eu ia chegar lá e falar: ô Senhor, eu te amo. Amo nada. Amava nada. E naquela hora ali que eu me ajoelhei e confessei ao Senhor: Senhor, eu não te amo, porque eu odeio meu irmão. Aí a mudança, a sinceridade é o adubo da palavra. E a palavra é a semente que germina a árvore da vida em nós. E aquele que come dessa árvore nunca terá fome. Aí aquele que bebe da fonte que rega essa árvore nunca terá sede e será mudado de verdade e completamente e definitivamente. Que você possa ter entendido essa mensagem e que o Senhor te abençoe, assim como eu fui abençoado. Graça e paz a todos. Amém.